Fala galera, tudo bem? Professor Thiago Brits, Geografia Frente C, tá? Hoje vou trabalhar com vocês aí o capítulo referente a blocos econômicos, parte 2. Nós vamos falar de 3 blocos para que a gente possa fechar essa parte, tá? Então, o primeiro que eu vou falar com vocês aí é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, né? Esse é o primeiro bloco que se refere a países do continente africano que fazem parte desse bloco, beleza? Então, estão todos os países aí na tela de vocês. A sede fica em Botsuana, em Gaborone, tá? E as línguas oficiais desse bloco, nós temos 3 principais: o inglês, o francês e o português. E os objetivos desse bloco. Basicamente, o objetivo de todos os blocos de países subdesenvolvidos, eles são os mesmos, né? Eles buscam sempre o crescimento e desenvolvimento econômico, né? Combater a pobreza, a fome, a miséria, tá? Aumentar a expectativa de vida, a qualidade de vida da população. Aumentar também, principalmente agora falando de países africanos, paz e a segurança, já que vários países do continente africano vivem em guerra, ou entre países, ou guerra civil mesmo dentro do país, pela disputa do poder, né? Então você tem uma pauta ali que é voltada só para a paz e para a segurança. O desenvolvimento sustentável também é outro assunto que os países subdesenvolvidos têm abordado nos últimos anos, que é promover esse crescimento econômico e social que eles buscam, sem impactar muito, né, o meio ambiente, para que futuras gerações também possam desfrutar desse planeta, tá? E aí tem ali uma pauta que é voltada para discutir, né, discutir a consolidação dos aspectos culturais, históricos, sociais, tá, dos países, né, sempre respeitando a hegemonia de cada um deles e a soberania dessas nações. Beleza? Vale ressaltar também que esses países da comunidade de desenvolvimento, para o desenvolvimento da África Austral, boa parte deles fizeram parte também do bloco dos não alinhados durante a Guerra Fria, que era aquele bloco de países que não queriam estar ao lado de nenhuma das duas grandes potências. Não queriam estar ao lado nem dos Estados Unidos e nem da União Soviética, porque eles tinham acabado de passar pelo seu processo de dependência, tá? Então eles buscavam ali a sua soberania e, antes de mais nada, a sua autonomia em relação aos países ou às potências desenvolvidas, beleza? E quando eles fazem a formação de um bloco econômico, como é o caso da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, é justamente para reduzir essa dependência em relação aos países desenvolvidos, tá? Vocês têm um mapinha aí dos países que fazem parte desse bloco. Bom, na sequência, nós temos aqui a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. A ASEAN surge em agosto de 1967, tá? E ela vai surgir ali entre um acordo de países, informal, que depois é formalizado. Há uma diferença entre bloco econômicos e acordo de países? Sim, bloco econômico é algo formal, né? Algo oficial, estabelecido pelos padrões econômicos mundiais, ou seja, pela ONU, pela OMC. Um acordo de países, ele é algo informal, ou seja, não tem ali uma formalidade dos padrões econômicos, tá? O BRICS é um exemplo de acordo. Então ele surge como algo informal e, na sequência, ele vira um bloco econômico, beleza? Singapura, Indonésia, Filipinas, Malásia e Tailândia. Países que hoje compõem um bloco econômico, que é muito famoso, que é conhecido como tigres asiáticos, tá? Basicamente são quase os mesmos tigres asiáticos, só faltou ali a Coreia do Sul, né, para definir aí a ASEAN. Beleza? Aí tem outros países que entraram, passaram a ser integrados recentemente, e eu chamo por recentemente, os mais novos países integrantes, o Vietnã, né? Por que o Vietnã? O Vietnã, na década de 70, de 60 a 75, esteve em guerra com os Estados Unidos. Ao final da guerra, o Vietnã tornou-se um país independente,
e, antes de mais nada, alinhado com a União Soviética. Ou seja, o Vietnã era aliado da URSS ao final do conflito. Então ele ficou fechado aí, socialista, até a década de 90. A partir da década de 90, o Vietnã promove seu desenvolvimento econômico, a sua abertura de mercado. Aí ele passa a fazer parte, por exemplo, dos tigres asiáticos, ele passa a fazer parte da ASEAN, tá? Ele passa a fazer parte da APEC, porque a ASEAN, vocês vão ver, quando for fazer aí um estudo do material, que ela é também, antes de mais nada, a percussora, por exemplo, da APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que aí tem Estados Unidos, tem Austrália, vou falar dela ainda hoje, mas tudo começa com a ASEAN. Ah, mas então ela deixou de existir? Não, ela existe, mas ela perdeu a importância, a ASEAN perdeu a importância, porque a APEC veio e ganhou um protagonismo muito maior, porque dentro da APEC tem potências econômicas muito mais fortes que a ASEAN, por exemplo. Tem Estados Unidos, tem China, tem Austrália, tem Canadá, tá? Então por isso a APEC ela ficou tão forte. Beleza? Os objetivos dessa associação: acelerar o crescimento econômico, promover ali a parte de desenvolvimento social e cultural entre os países do Sudeste Asiático, promover a paz, respeito e justiça entre todos os países também, tá? Evitando assim conflitos de interesses, tomadas de territórios, guerras bélicas na região, que sempre foi uma região também muito conflituosa e de muito interesse. A região do Sudeste Asiático sempre foi de muito interesse, né? Pelas potências europeias, depois pelo Japão, depois pelos Estados Unidos e agora pela China e pelos Estados Unidos, que disputam também essa área. Beleza? Bom, aqui tem os princípios fundamentais também da CEA: respeito mútuo à independência, o direito de cada Estado à sua existência nacional, já tinha comentado, né? Não ingerência nos assuntos internos de outros países, ou seja, não tentar ali discutir as relações jurídicas que um país adota, tá? Tudo isso faz parte aí dos princípios da ASEAN, dessa associação dos países do Sudeste Asiático. Cooperação, né, entre eles, tá? Outros acordos também foram estabelecidos pela CEA, por exemplo, em 92 foi criada a Zona de Livre Comércio. Nós falamos de Zona de Livre Comércio na aula passada, que tem ali alguns benefícios fiscais e tributações que deixam de ser cobradas, né, pelos países integrantes. Com isso, você aumenta a competitividade do seu bloco, faz com que ele se torne mais competitivo, e assim você consegue disputar mercado, por exemplo, com as grandes potências mundiais, tá? Os países aqui formadores, essa imagem. Seguindo aí, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, APEC. Então tem a sigla dela. É um bloco formado por países asiáticos, americanos e também da Oceania, como eu tinha comentado com vocês. Ao todo são 21 países. A gente busca sempre chamar a atenção ali para os mais desenvolvidos que fazem parte. Austrália, o único país do hemisfério sul, junto com Nova Zelândia, a serem considerados desenvolvidos, tá? Aí você tem o Canadá, você tem a China, que é a segunda maior potência econômica do planeta, você tem a Coreia do Sul, que é uma potência emergente, você tem os Estados Unidos, que é a principal potência econômica do planeta, tá? Fazendo parte, então, desse bloco. Por isso que eu disse a vocês que a ASEAN vai perder um pouco da sua força e a PEC se torna protagonista na região, porque ela traz os países que faziam parte ou que fazem parte da ASEAN junto com as principais potências econômicas do mundo e países desenvolvidos do mundo, também aqui dentro da PEC. Tá? Então, o objetivo dessa PEC: criar uma zona de livre comércio, promover ali o crescimento econômico, né, aumentar a integração comercial, tá? Negócios e investimentos na região do Pacífico, beleza? Então, eles buscam crescimento econômico, principalmente em relação às potências já desenvolvidas, que é a ampliação do mercado. Por que os Estados Unidos queriam a criação da ALCA no continente americano? Porque o PIB desse bloco da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, iria ultrapassar o PIB da União Europeia. Então, se a PEC ela consegue se fortalecer cada vez mais, a tendência é que ela se torne
o principal bloco nos próximos anos, tá? Aqui, os países que fazem parte da PEC. Beleza? Bom, pessoal, essa aula era para a gente falar, basicamente, desses 3 bloquinhos aí, blocos importantes no comércio mundial, tá? Blocos que vocês viram. Nós temos blocos de países africanos, já que a gente fala tanto da economia africana, que ela é debilitada, mas existe um bloco econômico para discutir sobre esse desenvolvimento, tá? Nós falamos de 2 blocos que pegam ali países asiáticos, e o último que pega, além dos asiáticos, potências desenvolvidas, Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Sul, tá? Desenvolvidos e emergentes, Canadá fazendo parte, certo? E a busca, basicamente, a dica que eu dou para vocês é prestar atenção nos objetivos desses blocos econômicos. Os blocos, eles surgem em larga escala, a partir da década de 70, que é depois da grande crise econômica que o mundo tem, depois da crise do petróleo, né, ou do primeiro choque do petróleo, porque eles viram que era muito mais fácil trabalhar no sentido de cooperação do que trabalhar sozinho contra as grandes potências, ou no mercado mundial, por exemplo. Se você trabalha no quesito cooperação, você fecha acordos dentro desse bloco. Dentro desse bloco, você ganha exclusividade. Então, você vende o seu produto, mesmo que seja com uma tarifação de imposto menor ou sem tarifação, você sabe que você vai produzir, vai ter mercado e aquele cara vai absorver o seu produto, porque vocês estão dentro de um acordo, dentro de tratados, dentro de um mesmo bloco. Ou seja, a finalidade, então, do bloco econômico é você superar as outras potências com esses acordos, através da cooperação, através do trabalho conjunto, né, dessas nações. Beleza? Bom, nós fechamos. Vou passar esse material para vocês, mas eu queria muito que vocês também fizessem os exercícios, vou deixar aqui ao vivo para vocês, da página 650 e 651, onde fala de desenvolvendo habilidades. Exercício 1, 2 e 3, essa é a tarefinha de hoje. Beleza? Fechamos. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, assim que eu tiver um tempinho eu já tiro as dúvidas de vocês. Podem me mandar também, encaminhar no meu e-mail. Valeu, foi um prazer, fiquem bem, um beijão a todos.